Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler a palavra de Deus. Bem interessante, porque é um capítulo bem longo, mas Jesus vai nos ensinar coisas extraordinárias. A trama para matar Jesus, versículo 1 até o 5. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para repreenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, Caifás, juntamente com Anás e toda a sua cúpula religiosa, Caifás sendo o principal dos sacerdotes, um homem totalmente perverso, ruim, ele tinha por pai Abraão, mas não fazia as obras de Abraão, tinha a Torá, como manual, mas não seguia o manual. Ele estava se sentindo ameaçado por Jesus, porque Jesus estava crescendo, o seu discipulado, os adeptos, os discípulos, os apóstolos, só ouvia falar de Jesus e isso estava preocupando Caifás. Então Caifás estava fazendo de tudo para pegar uma falha de Jesus, um pecado de blasfêmia, para poder pegar Jesus e assim crucificar Jesus. Mas vamos lendo. Versículo 6 até o 13, Jesus é ungido para o sacrifício. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Ou seja, o corpo de Jesus foi totalmente envolvido quando foi derramado essa essência sobre a sua cabeça. Essa mulher teve uma ação muito importante na vida de Jesus, que ficaria marcado para todos os nossos dias. No passado, no tempo de Jesus, quando Jesus estava encarnado na Terra, durante essa história, e até hoje, nos nossos dias, porque Jesus ele é onipresente, não tem como, ele está fora de ambiente algum, tanto no passado, presente e futuro. Para ele, 1000 anos como um dia são a mesma coisa, o tempo para ele não passa. Então Jesus estava dando uma aula para os discípulos que ela fez a melhor coisa, que era ungir o corpo de Jesus. Agora, do versículo 14 em diante, deixa eu terminar de ler o 13 aqui. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Olha o que Jesus está dizendo, que eu acabei de falar. A atitude desta mulher ficará marcada para toda a história, para todos os homens, para todas as mulheres, para o mundo inteiro. Vai ficar marcado na memória. Do 14 em diante, o pacto da traição, até o 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Ou seja, Judas
Iscariote, Judas Iscariote estava com Jesus, era apóstolo de Jesus, mas era traidor. Guarda essa frase que eu vou dizer. Sempre vai existir um Judas, que não seja eu nem você o Judas. Infelizmente, sempre vai existir traidores. Que sejamos leais, fiéis ao Senhor Jesus. Porque quem faz as coisas da maneira certa, dá tudo certo. Quem faz da maneira errada, dá tudo errado. Infelizmente. Do 17 até o 19, a ceia do Senhor. E no primeiro dia das festas dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Então, os discípulos foram lá e cumpriram com a ordem, a orientação de Jesus. Já estava tudo preparado, tudo organizado para poder celebrar a Páscoa. Vamos seguir. Do versículo 20 em diante, Jesus revela o traidor. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. O próprio Judas se entregou. O próprio Judas, ele entendeu o poder que essa palavra de Jesus teve na hora que Jesus falou diante de todos os apóstolos. Infelizmente, aquele que trai também vai ser revelado, porque não fica no oculto. Uma hora vai aparecer. Então, todo mal escondido, uma hora aparece. Preste atenção nisso. Versículo 26 até o 30. A ceia do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus aqui estava instituindo a Santa Ceia na véspera da sua crucificação, numa quinta-feira. Como que é bom a gente ler a palavra do Senhor. Versículo 31 em diante, Jesus prediz a traição de Pedro. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus, ele é presciente, ele sabe de tudo antes de tudo acontecer. Jesus ali estava olhando para a imperfeição humana de Pedro e vendo que ele possivelmente poderia sim negar Jesus, poderia sim desonrar o Mestre. Jesus, ele é tremendo.
Do 36 até o 46, Jesus ora no Getsêmani. Vamos ler. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando-se consigo Pedro e os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partarmos. Deixa eu corrigir a leitura. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então aqui a gente percebeu a fragilidade humana. Pedro, Tiago e João dormiram, não conseguiram ficar como em vigia, né? Não conseguiram ficar com os olhos abertos. Eles dormiram no momento que não era para dormir. E Jesus, ele disse, devemos vigiar, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus, por 2, por 3 vezes eles dormiram. Eles não permaneceram acordados enquanto o mestre estava ali falando com o Pai, falando com Deus Pai. Então, do versículo 47 até o 56, Jesus é traído e preso. Olha isso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Isso aqui foi a orelha de Malcos, que foi cortada por Pedro. Eu vou ler de novo. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, que era Malco, e esse discípulo, essa pessoa que estava com Jesus era Pedro, e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Olha que interessante, como que Jesus, ele não deixa de cumprir o seu propósito. Por isso que o propósito na vida do homem tem que estar acima de qualquer proposta. Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha que ir para o Gólgota, ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Mas Jesus, ele queria paz, porque era ele que estava se entregando. Parecia até que Judas tinha poder para isso, né? Lógico que humanamente, ele foi lá, beija Jesus,
para poder sinalizar quem era Jesus, porque todos eram parecidos, para ali Jesus ser preso, né, com a traição de Judas. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha só, Jesus tem todo o poder. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os discípulos fugiram com medo de também serem aprisionados, de também serem mortos. Fugiram, estavam com Jesus, mas ao mesmo tempo não estavam. É lógico que isso prova a fragilidade humana. Eles fugiram porque ficaram com medo de morrer, de também ser crucificado, de ser maltratado. Mas Jesus estava dizendo que já havia uma profecia que o Filho do Homem, eu volto aqui, o Filho do Homem seria entregue, né? Que o Filho do Homem, pelas Escrituras, convia acontecer, porque já era uma palavra, né, do passado apontando para o futuro. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Do 57 até o 68, Jesus diante do tribunal. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Foi o que eu falei lá atrás. Eles estavam fazendo de tudo para pegar Jesus com um tipo de blasfêmia, para poder achar culpa em Jesus, porque Jesus não era culpado de nada. Jesus era inocente, Jesus era sem pecado. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. Olha isso. E disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Vamos repetir essa leitura para ficar bem bacana para vocês. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Olha só, Caifás com a sua cúpula, tentando levantar uma blasfêmia contra Cristo. E a gente vê aqui, ó,
Ó, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, mediante, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Quando Jesus falou isso aqui, que o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, automaticamente Caifás já foi lá, ele blasfemou. Já está mais do que provado blasfêmia. Essa foi a arma que Caifás usou contra Jesus, para poder levar Jesus até Pôncio Pilatos. Por que tinha que levar Jesus até Pôncio Pilatos? Porque o Império Romano estava dominando Jerusalém, estava sob domínio de Roma. Então tinha ali uma aliança política entre os judeus e Roma. Vamos continuar aqui lendo, acho que eu li até o 68, isso. Agora, do 69 até o último versículo, que é o 75, quando Pedro negou a Jesus. Então vamos ver aqui quando Pedro negou Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Ou seja, o que Jesus havia dito para Pedro, que ele o negaria, exatamente estava acontecendo. Porque Jesus, ele conhece você. Jesus conhecia Pedro. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Ele sonda os nossos corações. Jesus, ele sabe quais são os nossos pensamentos. Nós devemos dar toda a atenção à palavra de Deus, porque Deus, ele é fiel o tempo todo. Ele lembrou-se, Pedro, das palavras de Jesus. Olha que detalhe interessante. Pedro, ele lembrou de tudo que Jesus havia dito para ele. Que ele dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Ou seja, Pedro ficou desesperado. Imagina alguém te perguntando, você conhece Jesus? Você conhece? Sabe quem é Jesus? E você vai dizer, não sei quem é Jesus não. E vem outro, não, mas você se veste como ele. Não sei nem quem é ele. Mas você fala como ele. As suas atitudes, as suas ações, tudo condena. Você é totalmente parecido com ele. E você vai lá e nega Jesus. Quantas pessoas estão negando Jesus por um prato de lentilha, por uma proposta do inferno? Não abra mão de Jesus por nada, porque não vale a pena. Que Deus nos dê a sabedoria, porque nós precisamos permanecer fiéis diante de Deus. Fácil nunca foi, fácil nunca será, mas com a ajuda de Deus nós vamos vencer. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.